Fala pessoal, Ítalo Santos falando aqui, é um prazer estar falando com vocês aqui novamente. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar de algo extremamente importante, como estabelecer hábitos, como se comprometer a projetos e se alinhar com hábitos necessários para atingir esses processos ao longo do tempo. A gente sabe que muitas vezes, no afã de estabelecer grandes resultados, muitas vezes, infelizmente, a gente estabelece algumas metas mirabolantes, algumas metas até boas, por sinal, mas com o passar do tempo, a gente vai perdendo o ímpeto, a motivação inicial para executar aqueles hábitos. Isso acontece, infelizmente, muitas vezes em promessas de final de ano, que a gente se compromete a ser uma pessoa melhor, a perder peso, a ganhar massa muscular, a aprender um novo idioma, a aprender a tocar um instrumento musical, ou passar no concurso, ou qualquer outro conjunto de habilidades que você queira aprender. A gente percebe muito perfeitamente que se comprometer apenas com motivação é um caminho muito falho, porque você estabelece uma rotina inicial e você percebe que o ímpeto daquela motivação inicial vai se dissipando ao longo do tempo. No vídeo de hoje eu gostaria de dar uma dica extremamente importante se você quer se comprometer a um projeto, para fazer com que esse projeto perdure ao longo do tempo. A gente observa, infelizmente, na nossa sociedade que a gente tem a todo momento um convite muito grande à procrastinação. A gente vive uma sociedade da informação repleta de opções, de disponibilidade de executar diferentes ações e muitas vezes é difícil estabelecer o foco necessário para atingir os seus objetivos. O convite à procrastinação é sempre muito grande, né? Procrastinar nada mais é do que você focar muito mais em gratificações imediatas, em gratificações instantâneas, do que se comprometer a compromissos de longo prazo, a gratificações tardias, a gratificações que podem demorar 1, 2 anos, como por exemplo, passar no concurso, ou algum tempo menor, como por exemplo, começar a ver resultados numa academia e tudo mais. Então, infelizmente isso ocorre porque a procrastinação é como um comportamento, uma programação natural do ser humano. A gente busca muito mais o conforto, é muito mais cômodo ficar em casa assistindo Netflix, comendo sorvete, do que ir para a academia. Essa é a essência da procrastinação. Você procrastina porque acha que no tempo futuro vai ter condições melhores de fazer o que você não está fazendo agora. Então, sem mais delongas, no vídeo de hoje eu quero entrar num assunto extremamente importante para fazer você superar esse problema do excesso de procrastinação. Então, indo direto ao ponto, a dica que eu quero dar é: estabeleça uma rotina de micro hábitos, mini hábitos. Conforme James Clear, no livro Hábitos Atômicos, que é um livro que eu recomendo muitíssimo, um livro muito interessante, que conta os vários estágios da evolução de um hábito, muito interessante. Depois posso até fazer uma resenha sobre esse livro. James Clear, ele conta que você tem uma tendência muito maior a se manter a um projeto quando você estabelece mini hábitos. O que seria mini hábitos, ou na palavra do autor, hábitos atômicos? São literalmente os menores comportamentos possíveis que você pode fazer para atingir aquele hábito. Então, dito de uma forma mais simples, você quer se tornar um leitor mais assíduo? Se comprometa inicialmente a ler uma página por dia. Você quer ir à academia mais vezes, tornar uma pessoa mais atlética? Se comprometa inicialmente a ficar 5 minutos na academia, nada além disso. Você quer passar no concurso? Se comprometa a estudar 5, 10 minutos por dia, né? Mas se comprometa a exercer isso com consistência, de tal modo que você ative aqueles gatilhos que te levam à ação. E esses micro hábitos, eles são extremamente importantes porque a resposta número 1, porque eles te tiram da resistência inicial a não fazer, ou seja, da resistência inicial de optar pela procrastinação, porque são coisas tão simples, tão fáceis, que é quase inviável você não fazer. É quase inviável você não ir para a academia se seu objetivo é ficar tão simplesmente 5 minutos. É quase impossível você não ler uma página por dia se seu objetivo é se tornar um grande leitor. É algo simplesmente básico, elementar. É a menor porção possível de um hábito. E esses micro hábitos, como eu falei, eles são extremamente importantes porque
eles te forçam a sair dessa resistência inicial, né? A não agir, desse convite à procrastinação. Bom, sobre o ponto de vista da neurociência, e já retomando isso que eu acabei de falar, é muito mais interessante você repetir um ato diversas vezes ao longo do tempo do que precisamente em um momento, no tempo e no espaço, você executar esse ato por um tempo maior. Então, resumidamente, é muito mais interessante você estudar para o seu idioma, se você quer passar numa pós-graduação ou fazer um programa de intercâmbio, isso é importante para você aprender um novo idioma. É muito mais interessante talvez se comprometer a fazer 10 minutos de idioma por dia, estudar 10 minutos por dia, ouvindo um podcast ou lendo um livro, do que propriamente ao longo de uma semana, um dia da semana, você estudar 70 minutos. Bom, isso ocorre porque, de acordo com a neurociência, a repetição consolida e fortifica diversas conexões neurais no nosso cérebro responsáveis justamente pela execução desse comportamento, ou seja, você se torna muito mais predisposto à ação quando você repete isso ao longo do tempo e você ensina literalmente o seu processo, ao seu cérebro a se comportar daquela maneira, né? De acordo com alguns estudos, o nosso cérebro ele aprende a automatizar processo quando você executa ações de forma reiterada, de forma repetida ao longo do tempo.